Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre livros de astrologia. Eu sei que tem muitas pessoas que estão estudando, que estão no começo, e a astrologia no começo ela é muito confusa. Existem muitos tipos de astrologia, muitos livros, e as pessoas precisam, pelo menos no começo, de um pouco de orientação. Eu vou recomendar alguns livros aqui, mas infelizmente alguns desses livros que vocês vão ver, eles já não estão mais à venda, porque os meus livros são muito antigos. Mas como existe essa história de comprar livro usado, aliás eu recomendo que compre livros usados, que não gaste muito dinheiro com livros, porque a astrologia tem tudo na internet. É importante que as pessoas comprem livros no começo, porque a gente precisa mesmo ter um fio condutor, ter um início. Ter alguns livros faz diferença, precisa. No começo a gente precisa dos livros, mas depois de uma certa etapa, quando a pessoa já fica assim, com um conhecimento básico, eu acho que a internet ela supre assim como fonte de informação. Existem muitos blogs, muitos sites, muitos vídeos sobre astrologia e não compensa gastar dinheiro com livros. Então eu separei alguns livros que foram importantes para mim. Um deles é esse aí, o Manual do Astrólogo, de Francis Sakoyan e Louis Acker. Eu vou falar primeiro desse livro aí. Vocês vão ficar vendo os slides, eles vão sempre repetindo, são sempre os mesmos livros que eu vou falar. O primeiro é esse, o Manual do Astrólogo, esse livro aí de capa preta. Esse livro tem para comprar, eu procurei lá no site da Amazon, existe para comprar. Ele é ótimo, para o astrólogo principiante é ótimo. Ele tem tudo, ele aborda assim, eu comprou esse livro, você tem tudo. Eu acho que não precisa de outro, porque ele fala das regras gerais para interpretar os aspectos, fala sobre as conjunções, sextis, quadraturas, explica direitinho, né? Uma por uma, né? Sol com Lua, Mercúrio, Vênus, enfim, ele é bem completo. Eu gosto muito desse livro do Francis Sakoyan e Louis Acker. Recomendo, muito bom para quem tá, mas assim, para quem está no básico mesmo. Ele é um livro bem assim de principiante. O segundo livro é justamente esse que vocês viram, esse alaranjado aí. O autor chama-se Alan Oken. Eu coloquei 2 livros desse autor. Astrologia, o Cosmo e Você, e Astrologia, Evolução e Revolução. Não achei nenhum desses 2 livros para comprar do Alan Oken. Tem outros livros desse autor. Esse autor eu recomendo o Alan Oken, não os livros dele, o autor, porque ele me deu assim um conhecimento de astrologia muito profundo. Astrologia, Evolução e Revolução, deixa eu ver o livro de capa amarela. Ele fala, o índice dele aqui, né? Fala a nova consciência, as eras, a revolução sexual. Ele fala muito da sexualidade, os planetas, a sexualidade humana, o bissexualismo, homossexualismo, sadismo, transexualismo, o sexo e os astros. Então, esse aí não, peraí, esse, Astrologia, Evolução e Revolução. Esse fala assim sobre principalmente a parte sexual. Depois ele fala sobre religião e tem uma parte também que ele aborda um pouco da astrologia védica, da astrologia hindu. A astrologia védica é interessante porque ela é assim, digamos assim, eu gosto assim dos indianos, que eles são bem assim, pão, pão, queijo, queijo. Não tem essa coisa, essa enrolação. Na astrologia ocidental, a gente tem alguns autores, né, que eles são vagos, né, eles não definem as coisas. E a astrologia védica já é mais assim,
incisiva, já responde mais assim as coisas, né? Já fala se vai dar certo ou não vai dar certo, se vai ser rico, se vai ser pobre. Enfim, os indianos eles são bem objetivos. Mas a astrologia védica ela é muito confusa, o método que os indianos usam é muito confuso e eu não gosto. Gosto assim, porque eles usam as mesmas casas, né? O ascendente e tal. Mas tem uma parte assim da astrologia védica que eu acho muito confusa e eu não uso. Eu uso algumas coisas da astrologia hindu, algumas coisas, principalmente significados assim de planetas, o zodíaco lunar, essas coisas dá pra gente aproveitar bastante. Eles usam também muito as estrelas fixas, embora eles não falem sobre isso, mas eles usam muito as estrelas fixas. As estrelas fixas já é uma astrologia mais assim para quem está mais avançado, mas para quem está no comecinho, eu acho que tem que ficar na astrologia ocidental. Esse autor, o Alan Oken, ele é muito interessante. E o outro livro dele é Astrologia, o Cosmo e Você. Este livro é ótimo, se vocês acharem, ele fala astrologia, astronomia, terra e você. Ele explica, né, o movimento da Terra, os sextis, as quadruplicidades, os zodíacos. E depois ele fala dos zodíacos, dos signos, ele dá assim algumas palavras-chave que eu acho que ajuda bastante a gente entender. Por exemplo, ele fala assim: Áries, eu busco a mim mesmo. Touro, eu busco a mim mesmo através do que eu possuo. Gêmeos, eu busco a mim mesmo através do que eu penso. E assim vai, ele vai falando de signo por signo e vai mostrando assim, né, como que a pessoa é em relação ao signo da pessoa. Depois ele fala aqui da família cósmica do Sol e fala dos planetas, né? O Sol é a luz do Pai, a Lua a luz da Mãe, Mercúrio é a luz do mensageiro. E ele vai falando de planeta por planeta e vai explicando todos os planetas. Então eu recomendo muito o Alan Oken, esse aí que eu tô falando, tá? Então ele é muito profundo, bem ilustrado, é bem legal. Depois, para quem está estudando astrologia, também é interessante. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Para quem está estudando astrologia, é interessante também estudar um pouco de numerologia, porque a numerologia ela também tem ligação com a astrologia. Então eu estou indicando aqui um livro, ele é de um autor indiano, ele chama-se Harish Johari. Numerologia segundo o Tantra, a Ayurveda e a Astrologia. Já apareceu o livro aí, vou falar para vocês qual que é. Esse não. Espera aí. É do Harish, é esse aí, Numerologia do Harish Johari. Esse livro é muito interessante, ele fala de toda a numerologia, o significado dos números, mas ele liga também os números com os planetas. Então o Sol é o número 1, a Lua é o número 2, Júpiter é o número 3. Então ele faz uma ligação da numerologia com a astrologia. Muito bom esse livro, eu indico assim, porque é um livro muito bom. Tem um outro livro, esse aí, Planets in Transit. Bom, se eu fosse indicar um livro, um único livro, eu indicaria aquele que vocês viram. Ele está em inglês, é do autor chamado Robert Hand. Robert Hand tem um site, que é justamente o site que eu uso para fazer os mapas. Eu já mostrei esse site em um vídeo anterior. Eu falo assim, como colocar os transneptunianos ou os asteroides no mapa astral.
Naquele vídeo eu mostro o site e como que usa o site. Robert Hand é um dos autores assim, um dos astrólogos mais importantes que tem. Esse livro aqui que eu estou falando, Ciclos da Vida, Life Cycles for Living. Se você lê inglês, eu recomendo. Se você falar, mas eu não sei, o livro em português é esse aí. Essa Nesilda Passos, ela traduziu o livro do Robert Hand. Mas o livro dela está incompleto. Ela não fala de todos os trânsitos do Sol, nem de todos os trânsitos da Lua e nem de todos os trânsitos de Mercúrio. Ela começa a falar de Marte para frente. É um bom livro, ele está incompleto. Para quem não tem inglês, tem que usar a Nesilda Passos. Se não me engano, tem para comprar esse livro e ele fala dos trânsitos astrológicos. Mas eu recomendo esse. Se você fala inglês ou se você tem uma boa leitura em inglês, eu recomendo que você compre o original. Ó, esse é o em português. Ele está incompleto, ele vai de Marte para frente. Mas é muito bom também, que ele é bem assim resumido e eu recomendo. Tem um outro livro que eu não tenho a capa dele, que já está tão velhinho, coitado, que chama-se Manual do Astrólogo, de Landis Knight Green. Esse Knight Green, esse livro eu também não achei, esse Manual do Astrólogo, mas eu achei o autor. Eu não sei se esse livro foi... esse aí. Eu só tenho ele desse jeito, eu não tenho nem a capa. Os meus livros são todos muito antigos, eu comecei a estudar astrologia há 20 anos atrás e depois de um certo tempo eu não vi mais necessidade de comprar livros, porque eu acho todas as minhas respostas na internet. Tem tudo na internet. Quem quiser e tiver paciência, tiver um bom computador e gosta de ler assim... tem paciência, é porque é difícil também estudar tudo no computador. Mas se você não tem grilo, assim, se você lê bem, fica horas no computador, essa parte é tranquilo para você, não precisa comprar muitos livros de astrologia. Use a internet, porque tem muitos sites, muitos blogs, muitos vídeos. Assistam os vídeos, mesmo que eles estejam em inglês. Eu sei que muitas pessoas falam, mas eu não entendo nada. Gente, com o tempo, vocês vão perceber que são sempre as mesmas palavras, que é sempre repetido, trígono, oposição, o nome dos planetas. Então vocês começam a entender, porque aquilo vai se repetindo tantas vezes, o mesmo astrologês, que vocês acabam entendendo. Então façam um esforço. Se você não quer gastar dinheiro e quer estudar astrologia, o inglês é fundamental. Eu vou ser sincera com vocês, aqui eu preciso falar a verdade. Hoje a internet, quem não tem inglês só tem 3% da informação, porque tudo está em inglês. Tudo, vocês precisam trabalhar essa parte. Eu sei que muitas pessoas têm resistência, né, confundem. Eu não gosto dos Estados Unidos, acho os Estados Unidos norte-americano um povo antipático. Eu também acho. Todos os argumentos que vocês falarem contra, eu vou falar que eu assino embaixo. Mas só que acontece que os conhecimentos e toda a informação está em inglês. Está lá disponível de graça para vocês. Então, tem que fazer um esforço e buscar resolver primeiro essa parte do idioma. Porque senão vocês vão ficar só com 3%, não só de astrologia, como de tudo. Eu peço desculpas, eu vou admitir se alguém falar assim, tudo bem, não concordo. Tudo bem, eu não estou aberta para esse diálogo, para esse tipo de conversa. Se vocês não concordam, respeitem a minha opinião, mas eu estou sendo sincera, porque é uma verdade. Tá tudo em inglês. Se você fala, se você entende a parte escrita,
você não precisa de livros, tá? Eu estou colocando assim livros para quem está muito no comecinho. Esse livro aí do Landis Knight Green, se vocês acharem em sebo, livro usado, é muito bom, porque ele tem, esse livro, ele fala muito das correspondências. Então, por exemplo, o signo, ele tem a ver com doenças, com os metais, com as estações do ano, com os lugares, com a aparência física, ele tem um simbolismo espiritual. Então, esse livro ele dá as correspondências, que são muitas. A astrologia é justamente isso, a gente estudar a correspondência. Então, quando você pega um signo, ele tem a ver com as pedras, com as ocupações, com as cores, com o tipo de música, o tipo de arte, com os instrumentos. Enfim, os signos, eles têm correspondência. A astrologia é justamente isso, é a correspondência. Então, esse livro aí como ele chama? Landis Knight Green, é um nome esquisito, né? Landis Knight Green. Manual do Astrólogo, recomendo. Aqui o meu era da editora Pensamento, tá? E a tradução de Maio Miranda. Super antigo, tipo assim, 10, 20 anos atrás, acho que de 20 anos atrás. Livro muito bom. Deixa eu ver de qual que eu não falei. Acho que eu falei do Cefarial. Cefarial eu falei? Não. Esse que acabou de passar. Cefarial, que ele mistura, né, astrologia ocidental e indiana, já falei. Bom, acho que eu já falei de todos, né? Então, o Walking eu recomendo como autor. Deixa eu olhar aqui para o vídeo. A Nesilda, são os trânsitos astrológicos, muito importante. Numerologia, qualquer livro de numerologia, eu peguei o meu, que foi por esse que eu estudei. Esse basicão, Number One, Manual do Astrólogo. Coloquei 2 vezes a foto para vocês gravarem bem. Esse manual, esse Cefarial, ele mistura os dois, astrologia ocidental e védica. E o Walking é um autor assim que ele aprofunda. Esse aí das correspondências. Deixa eu ver o que mais. E os planetas em trânsitos, Robert Hunt. O site dele chama-se astro.com, tá? Qualquer coisa vocês vão lá, vocês encontram muita informação. Tem artigos, tem informação, faz mapa de tudo quanto é tipo. Enfim. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Acho que deu para cobrir aí tudo. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, comentar lá, fazer os seus comentários. Mas, por favor, tenho misericórdia, por favor. Eu não aguento mais comentário negativo. Algumas pessoas colocam coisas muito agressivas. Por favor, comentem coisas relevantes ou perguntas de astrologia. Eu estou à disposição de vocês. Tá ok? Bom, existem muitos tipos de astrologia. Vocês vão perceber que existe astrologia mundana, horária, astrologia de previsão de acontecimentos. O que eu faço é uma astrologia de previsão de acontecimentos. Não adianta estudar lá, Júpiter conjunção Vênus. E daí? Que interessa isso para mim? Qual a importância disso na minha vida? Então é isso que eu estudo, uma astrologia prática que tem a aplicação prática. Mas vocês vão encontrar inúmeros tipos de astrologia por aí e cabe a vocês decidirem aquilo que vocês querem estudar.